Então, eu vou começar a apresentação, sem mais delongas, tá? Vou compartilhar minha tela. Quero agradecer ao Felipe e à Terrestre por estarem comigo aqui nessa empreitada, uma ideia que a gente teve de tentar fazer um momento de conversa, de um bate-papo sobre esse tema que a gente gosta tanto. Tá? Então, eu vou começar aqui a compartilhar a apresentação. Bom, porque, né, já falei porque o tema, eu trabalhando com esse tema do ponto de vista da sanidade há quase 2 décadas, a Terrestre, zootecnista com mestrado nessa área, e o Felipe, médico veterinário com doutorado na área e atuando cotidianamente no assunto. Então, não poderia ter um assunto mais adequado para a gente estar conversando com vocês do que a mastite. E o que é mastite? Mastite é uma enfermidade de natureza multifatorial, ou seja, ela é representada pela inflamação da glândula mamária, mas ela tem possibilidade de ter um fator, uma etiologia, uma etiopatogenia infecciosa. Não precisa ser apenas infecciosa, mas preponderantemente infecciosa. Eu vou pedir mais uma vez que os microfones sejam verificados e fechados. E aí a mastite, sendo essa inflamação da glândula mamária multifatorial, mas predominantemente infecciosa e com uma significativa prevalência de agentes bacterianos, ela se torna muito importante para quem trabalha com bacteriologia veterinária e principalmente no foco que nós desenvolvemos dentro do laboratório de bacteriologia, que é o diagnóstico e também o estudo dos fatores que potencializam resistência antimicrobiana. Porque a mastite é, sem dúvida, uma das doenças que é mais maltratadas dentro da propriedade. Existem muitas teorias equivocadas a respeito do tratamento das mastites e o Felipe vai abordar esses conceitos com vocês. O que acaba acontecendo é que a diminuição, uma vez que é caracterizada pela inflamação da glândula mamária, você vai ter a redução da produção, né, de leite, com uma consequente diminuição de qualidade desse produto, que é um produto muito importante, muito caro no sentido da importância que ele tem para o consumidor, para a mesa do brasileiro. Então, o tratador, o produtor, ele quer resolver o problema da mastite. E como ele não entende, em alguns aspectos, o que é o problema da mastite, os gastos com tratamento, e muitas vezes um tratamento equivocado, é muito significativo. E ali eu botei também gastos com assistência veterinária. Por isso é muito importante que essa fala que o Felipe vai trazer, ela reverbere dentro da mente dos médicos veterinários. Porque se o médico veterinário não tiver clareza, né, da importância da mastite, do que ela representa para a produção leiteira, ele vai fazer uma prática equivocada que leva esse produtor a ter gastos que não vão se reverter em realmente redução do problema, em controle da mastite no plantel e chegar ao objetivo que ele quer, que é melhorar a produção e melhorar a qualidade do produto dele para que ele possa receber um valor mais fidedigno pelo investimento que ele tem que fazer. Esse problema ele impacta os produtores a ponto de que muitas propriedades param de trabalhar com a produção leiteira. Eu vou deixar também para o Felipe fazer essa fala mais à frente. Impacta no descarte prematuro de animais, e a minha apresentação está aqui fechada, descarte, eu não sei exatamente o que eu botei ali, mas deve ser descarte de produto. Tá bem em cima a tela. Bom, e aí, pensando em mastite, a gente vai pensar numa entidade, né, numa enfermidade que ela está correlacionada a uma tríade animal, agente etiológico e meio ambiente, onde os fatores eles interferem de modo, eles co-interferem
de modo equilibrado. Não adianta tratar só o animal, não adianta ficar pensando apenas pelo aspecto do agente etiológico e não adianta ficar só pensando no ambiente. Você tem que conseguir correlacionar o manejo do ambiente com o manejo sanitário do animal e também com o conhecimento de quais são os agentes etiológicos prevalentes que circulam dentro daquela propriedade, dentro daquele plantel, para que você realmente consiga um controle eficiente da mastite. O controle da mastite, ele é entendido, né, de modo equivocado pelo uso de antimicrobianos. Essas fotos me foram cedidas pelo Felipe para uma outra apresentação, para uma outra palestra. Essa jovem aqui é a Fernanda do Benquizu, que é irmã do Felipe. E isso aqui é a quantidade de medicamento que muitas vezes existe dentro da propriedade com o objetivo de controlar a mastite. Porque, na verdade, o que é preciso perceber é que o controle da mastite não pode ficar baseado no uso de antimicrobianos. O controle da mastite tem que ser algo correlacionado à capacitação de pessoas e à otimização de processos. Então, para efetuar o controle de mastite realmente eficaz e eficiente, isso deve ser feito com a capacitação, né, com a conscientização, com o convencimento das pessoas envolvidas no processo e com o conhecimento dos pontos críticos do processo e a intervenção nesses pontos críticos. Então, algumas questões que a gente sempre ouve e que eu espero que ao longo desse momento que a gente vai estar conversando aqui fiquem mais claras para vocês. A primeira coisa, quando devo utilizar antimicrobianos? Ou talvez a pergunta seja, devo utilizar antimicrobianos? A segunda, quais são os critérios para eleição dos fármacos? Como que eu escolho qual é o antimicrobiano que eu vou utilizar se eu precisar utilizar antimicrobiano? As formas de prevenção que eu tenho adotado na propriedade são adequadas? Ou preciso melhorar as formas de prevenção? Já tenho o protocolo de controle adequado? Então, pensando naquilo que eu falei antes, eu estou sustentando toda a minha ideia de controle de mastite em cima do antimicrobiano ou eu já penso em pessoas e processos? Eu já tenho formas e protocolos adequados para esse controle? Estou observando parâmetros microbiológicos ao eleger o antimicrobiano para tratamento? Sobrou um eu ali. Então, são perguntas que devem ser feitas, né? E que a gente pretende responder ao longo desse processo, pelo menos ajudar, não exatamente responder, mas elaborar com vocês alguns raciocínios em relação a isso. Bom, quais são os fatores de risco para mastite num rebanho, né, leiteiro? Esses fatores eles devem ser observados no aspecto macro, envolvendo o rebanho como um todo. Quais são os fatores de risco do rebanho? Quais são os fatores de risco do indivíduo, da vaca? E quais são os fatores de risco relacionados ao local, ao sítio da inflamação, da infecção, que é o úbere? Então, de modo bastante geral, vamos falar um pouco de fatores de risco relacionados ao rebanho. Quando a gente pensa no rebanho, nós temos que pensar no clima. Qual é o clima onde esse animal está sendo mantido? Ele é um animal que corre o risco de sofrer um estresse térmico? E a gente vai falar um pouco da importância do estresse térmico daqui a pouco. Quando eu penso em temperatura ambiental, eu posso também correlacionar com proliferação microbiana. Quem está no laboratório sabe que a gente, para poder melhorar o crescimento microbiano, a gente faz o quê? Incuba. E incubar é fornecer temperatura. Então, se eu estou num ambiente mais fresco, temperatura mais agradável, um clima ameno,
as chances de proliferação microbiana são menores do que se eu estiver num ambiente subtropical. Isso é preciso que seja também compreendido, né? Os riscos são diferentes quando você cria um animal num ambiente mais temperado de um ambiente mais quente. E daí, quando eu correlaciono, né, quando eu analiso o clima, pensando nos fatores relacionados ao rebanho, eu tenho que pensar na ambiência. Independente do tipo de sistema de produção que eu vá adotar, se vai ser freestyle, se vai ser compost bar, se eu vou fazer um regime de semi-confinamento, ou se eu vou fazer um confinamento total, ou se eu vou deixar a pasto, o que eu preciso é entender como manejar a ambiência, porque também eu não posso falar de um sistema extremamente caro e elaborado para um produtor que tem meia dúzia de animais. Eu preciso perceber quem é o produtor e como trabalhar a ambiência dentro da realidade dele. Eu já assisti palestra em que o palestrante mostrou fazendas onde foi dar assistência que não tinha uma única árvore para promover um ambiente de menor estresse térmico quando o animal estivesse a pasto. Então, são aspectos que parecem evidentes, mas que muitas vezes não estão evidentes no dia a dia das propriedades. O manejo higiênico-sanitário, que é a adoção das medidas de prevenção e controle de doenças de natureza infecciosa dentro da propriedade, e isso para mastite é muito importante. Existe um texto que eu sempre falo, eu não vou deixar de falar aqui, que no século XVIII, a missão francesa que esteve no Brasil para tentar trabalhar um pouco com a melhora da nossa produção agrícola, e aí também a produção leiteira estava envolvida nesse escopo, a fala que está registrada num livro de história é que faltavam muitos hábitos de higiene básicos. Infelizmente, se a gente vai a campo hoje, continuam faltando hábitos de higiene básicos. Então, o manejo higiênico-sanitário é muito importante. E a nutrição. A nutrição, ela é fundamental, porque seja um animal desnutrido, carente de vitaminas, carente de íons que vão equilibrar o seu metabolismo e a sua resposta, ou um animal obeso, que vai reter mais calor e que vai ter um outro nível de comprometimento até circulatório, ambos excessos, ambos extremos não são desejáveis. Então, o equilíbrio nutricional também é algo que tem que ser visto e compreendido como um fator de risco. Talvez porque nós estamos numa sociedade que associou muito obesidade com estética, o aspecto da obesidade ligado à dificuldade circulatória, à retenção de calor, à piora do funcionamento sistêmico, acabou ficando em segundo plano. Mas quando a gente pensa em animais que são animais produtores de leite e que são obesos, a gente pode observar muito a obesidade no aspecto do comprometimento fisiológico, né, da regulagem desse animal. Algum microfone aberto. Bom, então passando aí à frente, de vez em quando trava. Por que eu falei que o estresse térmico era algo prejudicial? O estresse térmico, ele pode significar um evento, né, um ambiente de temperatura elevada, ele pode significar um evento estressante no sentido de gerenciar uma liberação de cortisol em níveis superiores ao necessário. E aí, se eu tenho um animal que está permanentemente sob o impacto de uma temperatura significativamente mais elevada do que a temperatura de conforto dele, ele vai estar liberando esse cortisol em níveis superiores ao necessário em todo o tempo. E aí, a longo prazo, eu vou ter comprometimento desse animal. Por quê? Esse evento estressante, ele vai ativar
o hipotálamo do animal. E o hipotálamo, então, vai fazer com que haja a liberação dos hormônios que vão fazer a regulagem. Eita, tá difícil aqui porque eu tenho que... Tá entrando gente na sala, desculpa, gente. Que vai fazer com que haja, então, a liberação do hormônio adrenocorticotrófico. E se a córtex da adrenal é ativada, nós sabemos que quando a córtex da adrenal é ativada, vai haver a liberação do cortisol. E o cortisol, ao ser ativado, ele vai ter um nível aumentado no sangue, o que dá ao animal, o que dá ao indivíduo aquela reação de luta e fuga que é consequência do estresse. Então, sempre que eu tenho um evento de estresse, eu tenho esse ciclo de ativação. Evento de estresse, ativação das células paraventriculares do hipotálamo, aí vai secretar o hormônio que vai fazer com que haja a ativação e liberação do hormônio adrenocorticotrófico e que vai fazer com que as células da córtex do adrenal liberem cortisol e o cortisol vai fazer toda aquela alteração fisiológica que a gente conhece, que é o preparo do animal para luta e fuga. Só que imagina isso acontecendo o tempo todo. Quando isso acontece o tempo todo, o cortisol ele modula também a resposta imunológica. Então, quando ele está modulando o estímulo da adrenalina para luta e fuga, a parte imunológica está sendo suprimida. Se isso acontece o tempo todo, eu acabo tendo um animal imunossuprimido. Por quê? Por causa da temperatura. Então, o estresse térmico ele não é simplesmente uma coisa para a gente, porque está muito calor. Está muito calor, está interferindo em todo o sistema orgânico daquele animal. Então, é importante que se pense na ambiência. Como eu falei aqui, não importa se é freestyle, não importa se é compost bar, não importa se é a pasto, importa que eu veja que esse animal tem que ter um ambiente com ventilação, um ambiente adequado, com um pé direito que permita uma circulação do ar, de maneira que ele consiga ter conforto térmico para não ficar debaixo desse circuito permanente de estresse. Uma outra coisa que eu falei para vocês, e é óbvia, e aqui a gente vê a questão da higiene. Como que eu posso garantir, eu vou deixar esse animal nessa condição de higiene e depois eu vou entrar com antimicrobiano para controlar a mastite? É, no mínimo, um contrassenso. Então, a condição de higiene do animal responde muito por todo o processo. Se a gente sair dessa visão maior e vir para o indivíduo, para a vaca, nesse caso é a vaca, o indivíduo, o que eu vou observar? Que existem alguns fatores de risco individuais, como vacas de elevada produção, elas tendem a ter mais possibilidade de mastite, quanto maior o número de lactação, vamos ter uma questão de imunidade, aí também está correlacionado com o que eu falei anteriormente, com o ambiente, tem a questão genética desse animal e tem o fato de que se esse animal já teve a ocorrência anterior de mastite. Então, além da gente observar aqueles fatores de risco do rebanho, a gente tem que observar os fatores de risco do animal. Uma coisa, e temos os fatores de risco do Uber. E uma coisa que eu aprendi mesmo, assim, eu não estava antenada para isso, que é a importância do Uber no processo, porque o Uber ele sofre o trauma do processo de ordenha. E ao sofrer o trauma do processo de ordenha, ele vai tendo a resposta fisiológica ao trauma. E a resposta fisiológica ao trauma, se você tem uma inflamação no teu organismo, o reequilíbrio acaba ativando a produção de fibrina. A gente aprende isso. A gente aprende que a resposta fisiológica, ela leva a uma hiperprodução de queratina. E isso, no Uber, pode levar a um fenômeno chamado de hiperqueratose. E esse fenômeno de hiperqueratose acaba dificultando depois o fechamento completo do esfíncter. Então, são aspectos
para a gente considerar ao chegar numa propriedade para avaliar a mastite. Ah, vai ter que ver tudo isso? Vai. E aí o Felipe vai falar mais sobre isso para vocês. Eu já estou falando demais aqui, estou vendo meu tempo voando. Bom, em relação ao melhoramento genético dos animais. Antes, todas as características genéticas eram relacionadas com produtividade. Hoje, existem outros aspectos que estão sendo considerados como se faz melhoramento genético de um animal, como a fertilidade desse animal, a saúde do seu útero, a longevidade e a qualidade do leite que esse animal é capaz de produzir. Então, existem fatores qualitativos associados aos quantitativos que eram utilizados no melhoramento antigamente. Aqui é o quadro da hiperqueratose, depois o Felipe pode falar mais um pouco. E vamos então, aí, com tudo isso na nossa cabeça, a gente vai falar um pouco sobre classificação de mastite. A gente aprende que as mastites são classificadas quanto às suas formas de manifestação, em clínica ou subclínica, onde a clínica é aquela que são visíveis as alterações que vão fazer com que haja a identificação da mastite, da alteração fisiológica da glândula mamária. E a subclínica é aquela que acontece por conta de todos esses agravos que a gente falou, só que numa condição menor, que leva a uma resposta inflamatória subnotificada. Ou seja, a gente não vê, não há algo visível que nos permita a olho nu identificar. Bom, deixa eu passar aqui para o último item. A duração da infecção também é uma forma da gente classificar a mastite. Se ela acontece de modo muito rápido, ela é classificada como uma mastite hiperaguda. Alguns agentes ambientais causam mastites hiperagudas. Ela também pode ser considerada uma mastite aguda, né, quando há um sinal rápido da presença dessa alteração, ou ela pode se tornar algo crônico. Você já não está mais se incomodando com aquela situação, aquilo já se estabeleceu, entre aspas, num equilíbrio equivocado dentro do rebanho. E a mastite também ela é classificada em relação aos agentes causadores, como de acordo com o perfil de transmissão e o caráter de patogenicidade. De acordo com o perfil de transmissão, ela é classificada em contagiosa, quando ela é transmitida de um animal ao outro pelo tratador, por fômites, ou ambiental, quando ela é contraída a partir de agentes que estão no ambiente por aquele animal, e também com relação à patogenicidade, como quando ela é causada por agentes que são realmente agentes principais como causadores de mastite, ou, às vezes, causada por agentes ditos secundários que entram na sequência de um outro agravo que acometeu aquele animal. Acontece que a literatura mostra para a gente que a mastite clínica ela é a ponta do iceberg. Todo mundo conhece essa imagem, né? A imagem do iceberg que a gente usa para um mundo de coisas. Então, nesse momento aqui, a gente está usando a imagem do iceberg para falar que a mastite clínica ela é a ponta do iceberg. E que vacas que vão ter, dentro do quadro da mastite clínica, o score 1, que são as alterações do leite, são em torno de 60%. Vacas que vão ter o score 2, que é alterações do leite e útero inflamado, 34%. E apenas 5% vão ter todos os sinais. Alteração do leite, útero inflamado e sintomas sistêmicos. Esse estudo que fez essa classificação, ele avaliou quase 6 mil casos de mastite e reportou esses índices. Então, isso faz com que a gente tenha que tomar medidas dentro da propriedade que priorizem o diagnóstico. Medidas que realmente priorizem o diagnóstico de rotina. Porque senão nós não vamos saber o que está acontecendo. E com relação ao perfil dos agentes, eu queria fazer uma baguncinha aqui.
um slide também que eu agradeço ao Felipe. Felipe deu vários slides, viu? Nesse slide aqui, o que a gente mostra é que existe esse conceito muito estático. É contagioso ou é ambiental? É um agente principal ou é um agente secundário? Esse conceito, ele se reorganiza de maneira que, muitas vezes, um agente tido como contagioso, né, ele está relacionado à mastite como agente principal, beleza? Agora, eu tenho agentes ditos ambientais também relacionados à mastite como agentes principais, agente contagioso relacionado à mastite como agente secundário. Então, hoje, a conversa ela é menos estática do que era no passado. E isso, gente, é fruto. E aí eu vou só fazer uma daquelas minhas filosofias, né, para poder passar para a Terrestre. Isso é fruto da nossa compreensão hoje de que entender doença não é mais entender as coisas de modo isolado, como eu coloquei no início. O ambiente, o animal e o patógeno formam uma tríade. Então, a gente tentar isolar o patógeno e falar, esse patógeno funciona assim. Esse animal é desse jeito. E o ambiente não tem nada a ver. Ou então só o ambiente que determina e o animal não tem nada, não contribui com nada. Esse conceito estático, compartimentado, ele não existe mais. Hoje a gente tem que se desafiar a entender o ambiente, o animal e as bactérias, ou os fungos, ou os vírus, como a gente está vendo nesse momento de pandemia, como agentes em uma dinâmica de equilíbrio, e que até que esse equilíbrio se estabeleça, muitos agravos vão acontecer. Então, dentro de uma propriedade leiteira, o Streptococcus agalacti é um cara extremamente complicado. Vou deixar para o Felipe falar mais. O Staphylococcus aureus é um cara bastante complicado. Mas eles não são os únicos indivíduos com quem a gente tem que se preocupar. Existem alguns que a gente pouco ouve falar, mas que eles podem estar correlacionados a quadros como agentes principais. E existem indivíduos que a gente muito ouve falar e que eles podem estar correlacionados como agentes secundários. Então, eu queria fazer essa introdução para vocês. Aqui também um quadro muito legal que mostra que o agalacti, ele marca o território dele como contagioso. Agora, o Staphylococcus aureus, ele vem de lá do contagioso, ele vem até o ambiental. Os coagulados negativos, eles são diplomáticos, eles não têm limite para eles. Disgalacti idem, o Uber já está muito mais no território do ambiental, assim como os coliformes. Mas essa dinâmica populacional tem a ver com a gente compreender todos aqueles fatores de risco que foram apresentados anteriormente. Bom, essa era a minha introdução para o tema. É um tema desafiador e enorme. E eu tentei respeitar ali o tempo, acho que eu passei um pouquinho, mas agora eu passo a palavra para a Terrestre. Boa tarde, pessoal. Algumas pessoas entraram de novo depois, então vou me apresentar de novo. Eu sou orientada de doutorado da professora Miliane e também fiz mestrado em produção animal, em produção leiteira, né, no caso. Mais uma semana, é um prazer estar aqui com vocês de novo, é sempre agradável. E depois de tudo que foi apresentado pela professora Miliane, eu queria também trazer um outro ponto de vista para vocês. Se eu perguntasse assim, como é que a mastite afeta o produtor? O que é importante dentro de uma atividade de produção leiteira? Se estivesse na sala de aula, talvez eu chamasse o nome de alguém e pediria para vocês responderem, mas aqui eu vou dar de bandeja. Então, é o leite. O leite, dentro de uma produção, dentro de uma atividade leiteira, é o mais importante. É o que a gente precisa produzir. Por quê? Porque é do leite que vai ter a sustentabilidade tanto daquele produtor quanto da atividade.
Então, qualquer situação que diminua a produção de leite vai afetar diretamente no produtor, claro, afetando aquele animal. A memite ou mastite, tanto faz o nome que se usa, ele resulta em 80% dos gastos com medicamentos, principalmente antimicrobianos dentro da propriedade, sendo que 60% desses custos, eles resultam de descarte do leite. Ou seja, evitando a mastite, vai evitar gastos desnecessários dentro da propriedade. Uma vez que precisa de leite, né? Não tem como jogar leite fora. Qual é a real situação no Brasil hoje? Bom, ele é o terceiro maior produtor de leite do mundo, mas ele tem uma baixíssima ineficiência. Eu vou mostrar para vocês esse... prof, você pode passar, por favor? Eu esqueci que eu não tenho... Isso. Eu trouxe esse gráfico para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer com ineficiência. Os Estados Unidos, eles estão ranqueados como o primeiro país no mundo com maior produção. Além de maior produção, eles têm maior produtividade. Produtividade significa o quê? Quanto de litro cada animal consegue produzir. Então, se a gente for comparar Brasil, que está em terceiro localização, e os Estados Unidos, o Brasil tem muito mais cabeça de gado, de vaca, né, do que os Estados Unidos. E mesmo assim, os Estados Unidos conseguem produzir muito mais do que o Brasil. Então, mostrando a ineficiência. Se nós fôssemos eficientes, hoje em dia, seríamos o primeiro do ranking. Primeiro porque nós temos mais animais e segundo que o Brasil é visto como o país de possibilidade de aumentar a produção sem precisar desmatar, sem precisar aumentar em território. Vocês conseguem ver nessa parte desse gráfico, na produtividade, que está dizendo que o Brasil é 1,963 por ano. Passando isso mais ou menos por animal por dia, se você fizer uma continha básica, é como se cada animal estivesse produzindo em média 2 litros de leite. Isso, quando a gente tem numa propriedade um protocolo correto, um manejo correto, nutrição correta, esse animal não deveria estar na ordenha. São animais que a gente já teria separado para ser secados. Então, para vocês verem como é complicado, como a situação real hoje em dia no Brasil é complicada. E por isso que a gente tem que continuar discutindo e conversando sobre esse assunto. A gente hoje no Brasil é o PIB, né, que maior cresceu dentro do agronegócio, porque realmente o agro não para. Então, o Brasil ele tem uma posição e ele deveria até olhar melhor para esse lado dele do agronegócio, porque ele é de extrema importância. Para voltar no slide anterior, prof, por favor. Isso. Então, qual é a situação que a gente deseja? O que a gente deseja hoje dentro da atividade? A gente deseja um leite de qualidade, a gente deseja que seja um leite nutritivo, que tenha sabor e cheiro agradável, que seja provindo de bem-estar animal, seja uma vaca feliz, né? Que ele possivelmente traga memórias afetivas. Quem aqui não lembra do lanche da tarde na casa da avó, com um bolinho quentinho, com um pãozinho na manteiga? Essa memória que o produtor de leite ele quer trazer. Atender às normativas vigentes de qualidade, que é a normativa número 76 e 77, aumentar a produção e a produtividade, aliando a sanidade do rebanho. A mastite, ela vai afetar tudo isso. Como a professora já tinha falado anteriormente, quando você está com um animal com mastite, você não vai ter um leite de qualidade, você não vai ter a produtividade ideal daquele animal, vai afetar na produção do seu rebanho. O leite ele vai ter características organolépticas não muito adequadas, não vai atender o mercado e simplesmente por conta da mastite. E assim, isso é um tema realmente diverso, amplo, a gente poderia ficar falando aqui só em relação a essa parte de cadeia do leite e tudo mais, mas vamos focar. Pode passar, professora, por favor. O próximo. Então, eu trouxe esse slide daqui até para fazer uma homenagem ao professor Reginaldo Bezerra da Silva. Ele era professor de produção animal, de produção de leite na zootecnia. Ele era meu orientador de mestrado.
E ele sempre apresentava esse gráfico que eu acho que ele acaba facilitando muito a nossa visualização do que é o esperado dentro de uma produção de leite. O nosso esperado é dar pelo menos um bezerro por ano. Não é a realidade do Brasil hoje, mas é o que a gente, como técnico, busca trazer para dentro do ambiente de produção. Nos 10 primeiros meses, a vaca, depois do parto, obviamente, a vaca ela vai estar produzindo leite. E nesse momento, ela está acometida a ter mastite, porque um leite ele é um substrato para todo mundo, inclusive para os micro-organismos. E o ideal é que seque esse animal com 2 meses pré-parto. Isso atendendo que a vaca vai ter um bezerro por ano. E se essa secagem não for feita de maneira correta, esse animal ele vai acabar recorrendo, ele vai ter mastite recorrente. Por isso também que é interessante e é importante você entender como é que funciona a fisiologia do animal. Pode passar, por favor, prof. Eu esqueço que eu não... Bem, então, quais são os pontos necessários para um controle da mastite no rebanho? Eu sei que vocês já devem ter ouvido isso várias vezes, parece que é um beabá, mas a situação real é que isso não acontece. E quando acontece, não é de maneira correta. Então, o que a gente espera? Que tenha que começar com o ordenhador. O ordenhador ele tem que estar asseado, ele que vai manusear o aparelho, ele que vai manusear o leite, ele que vai manusear o animal. Então, ele tem que estar asseado. E não adianta, ele entrou no dia, tá com a roupa limpa, tá asseado, mas durante a ordenha ele não faz nenhum tipo de limpeza. Na ordenha de tarde ele volta com aquela roupa suja, foi por águas. Não vai aumentar a contaminação naquele processo. Vale lembrar que o leite é estéril. Então, se por um acaso esse ordenhador ele manejar um animal que esteja com mastite e depois for para um animal que esteja saudável, ele pode contaminar esse leite, pode contaminar esse animal. Lembrei de uma situação, já passei suave tanto na mão do ordenhador quanto no teto da vaca, e os mesmos micro-organismos que cresceram no teto da vaca eram os mesmos micro-organismos que cresceram na mão do ordenhador. E isso, se a gente for pensar do ponto de vista de controle de mastite, é muito complicado, porque ele está sendo um veículo, né, carreando aquilo. E, além disso, ele também está levando isso para a vida dele. Quando ele chega em casa, se ele não tiver uma higiene, se ele chegar em casa e abraçar os filhos, a mulher, comer e não lavar a mão, enfim, ele está proliferando e aumentando também a disseminação desses agentes. O pré-dipping, ele é uma substância à base de cloro ou de iodo que permite a limpeza do teto. Lembrando que a vaca ela descansa com o ubre encostado no chão. Por isso que é importante deixar o animal no ambiente limpo. Não adianta você fazer todo o protocolo de mastite e deixar seus animais no ambiente com lama, que não vai ter como ter o controle. Estudos já mostraram que não é o ideal lavar os tetos. Principalmente que algumas pessoas não conseguem diferenciar só lavar os tetos. Elas tentam lavar o ubre todo. E se vocês pensarem que a gravidade existe, quando você lava o ubre, aquela água contaminada junto com a gravidade, vai para os tetos, e quando você faz o processo de ordenhar o animal, tem uma pressão negativa que esses agentes contaminantes eles vão para dentro do teto. Então, também dissemina mastite. O ideal é você fazer a limpeza desse teto com pré-dipping. Apenas se o teto estiver absurdamente sujo e não sair com um pré-dipping, que você usa a água lavando apenas o teto. A limpeza individual do quarto ela é essencial para esse manejo de ordenha. Tem que usar toalha descartável é o mais ideal. Existem maneiras de evitar desperdício, né? Tipo, você consegue dobrar o papel, porque muitas pessoas podem dizer, mas é custoso, mas tem como você otimizar esse processo. Até porque, vale lembrar que o ubre da vaca, ele é dividido em 4 tetos com 4 cisternas individuais. Então, isso significa que elas são independentes. Pode ser que um dos tetos esteja acometido com mastite e os outros 3 não. Então, se você fizer, quando você estiver fazendo a secagem, né, a limpeza, com uma toalha individual
o mesmo processo da mão do ordenhador e pegar numa teta que está com mastite e passar para as outras que não estão, você está proliferando na própria vaca esse aumento de mastite. Realizar testes de caneca diariamente, pode ser do fundo preto, pelada, não tem problema, contanto que você consiga ver qualquer tipo de alteração no leite. Às vezes tem grumos. O CMT, que é o California Mastite Test, ele também é realizado de maneira individual do teto. Eu vou mostrar uma foto no próximo slide e aí eu explico um pouquinho melhor para vocês. A massagem estimulatória, ela é importante na ordenha, principalmente quando não tem o bezerro ao pé. Ela mimetiza esse processo do bezerro chegar lá e querer mamar. A vaca entende que ela está alimentando, né, o bezerro. Mas, assim, quando a ordenha ela está feita de maneira correta, quando a vaca está acostumada com aquilo, quando o ordenhador é calmo, o animal, gente, é de verdade. Às vezes você chega numa ordenha, ela ouve o barulho da ordenhadeira ligada e ela começa a pojar sozinha. Também, eu não sei se vocês já viram, mas uns 2 ou 3 anos atrás, não me lembro agora, eu tive na Delaval, que ela é uma das maiores empresas de ordenha animal. E lá eles têm a ordenha totalmente mecanizada, que é o quê? A vaca ela entra sozinha, ela é ordenhada sozinha na hora que ela quer. E é de verdade. Por quê? Imagina o úbere daquele animal lotado de leite, é desconfortável para andar, é desconfortável para sentar. Então ela sente prazer em ser ordenhada. Indo contra tudo que a gente ouve aí dentro na mídia, né? A vaca gosta de ser ordenhada. E, principalmente se for feito isso num ambiente que ela esteja sendo bem tratada, com bem-estar animal. Durante essa ordenha é liberada substâncias opioides, então traz felicidade para o animal. E a ordenha higienizada, a gente tem que pensar no processo de lavar corretamente, de manter a limpeza durante a ordenha, né? O animal, ele defeca e urina, tem que ficar limpando. E o pós-dipping, ele é muito importante também, que ele é uma substância à base de iodo e glicerina que ajuda a fechar os esfínteres dos animais. E o ideal também é dar algum alimento ou água de qualidade após a ordenha, por quê? Para evitar que esse animal deite. Porque deitando, volta aquele processo que eu falei no início. Ela vai estar com o esfíncter aberto, quando ela deita, ela encosta o úbere no chão e vai se contaminar. Então, enquanto ela estiver comendo, é o tempo daquele esfíncter fechando. E também, quando você fornece uma água de qualidade, esse animal vai repor a água, porque o leite ele é formado de 85% de água. É isso aí, lá a Fazenda Colorado, ela realmente ela acaba sendo modelo, né, para todo mundo, porque eles tentam usar o maior nível de tecnologia. E aí, às vezes, você solta, quando tem o bezerro ao pé, você solta o animal junto com a vaca, daí não faz uso do pós-dipping, mas o bezerro, ele ajuda a tirar o leite residual. Então, também vai evitar que o animal tenha mastite. Você pode passar, por favor? Então, aqui só são imagens para ilustrar mesmo, né? O ideal, esse ordenhador está usando luvas, seria muito ideal se a gente pudesse usar luvas entre ordenhas, evitaria esse contágio entre vacas. Aqui está usando o teste da caneca. O leite aqui nesse caso está muito tranquilo. Essa raquete ou CMT, que é o California Mastite Test, ele é um teste rápido, prático, barato e pode ser feito na própria fazenda. Então, ele é um pouco subjetivo, o olho tem que ser treinado, porque às vezes você, no negativo e no muito pouco, você se confunde, mas é misturado uma substância que se chama CMT ao leite, você faz movimentos circulares e o único cuidado que tem que ter é para não confundir. Tem dizendo, né, que vai ter o anterior direito, o anterior esquerdo, o posterior direito e o posterior esquerdo. Que assim você consegue analisar e consegue ter um controle maior. Essa imagem do teto aqui embaixo é o pré-dipping.
ele é dentro de um potinho que não retorna o líquido, então você usa na vaca e aquele líquido não vai retornar para o potinho, porque senão viraria uma sopa de agente contagioso de mastite, você passaria para outros animais. Aqui o uso do papel descartável e a higiene da sala de ordenha, que poderia, aqui tem uma ordenha sistema fechado, mas poderia estar falando de um balde ao pé, sem problemas. Próximo, por favor. Então como Não, pode voltar. Isso. Então, como eu disse, para o diagnóstico de mastite, a gente vai realizar os testes diários, além de todo o manejo de ordenha. Então, principalmente com o uso da caneca de fundo preto, ou caneca telada, para você ver se tem alguma alteração no leite. O teste mensal, que é o CMT, que eu mostrei anteriormente. O teste visual. Gente, é muito importante que o retireiro, o ordenhador, ele visualize aquele animal. Vale lembrar que as vacas não falam. Então, elas vão demonstrar alguns sinais clínicos que você tem que observar. E um bom retireiro, ele entende a vaca. Eu acho maravilhoso quando a gente chega numa propriedade e o retireiro olha para o animal e fala assim, ih, essa daí maricota, sabe? Tipo assim, ele já sabe do animal olhando para ela e sabe a idade dela e sabe quantas vezes ela teve mastite, além de, claro, ter as anotações, né, no escritório. E o teste laboratorial, ele é o que a gente chama de CCS. Ele é mais eficiente, digamos assim, porque você tem um valor mais acurado, não fica que nem no CMT, você avalia assim, está entre 200 e 400 mil células. No teste laboratorial, você tem uma resposta fidedigna, porém, ele é mais custoso, ele demora mais tempo e você tem que saber como coletar. Próximo, por favor. Então, a coleta para, por exemplo, um lugar que todo mundo até já ouviu falar é a Clínica do Leite, que ela realiza esse teste, mas tem outros lugares também. Sempre o procedimento vai ser teste de caneca, pré-dipping, secagem de teto, desinfecção de teto, para não ter nenhum contaminante externo que você vai analisar no seu resultado final. E às vezes vai dizer que aquele animal está com um CCS, mas na verdade era apenas um teto sujo. Então, e aí faz todo o processo inicial de desinfecção, manter o urotuber inclinado para evitar espuma. Normalmente faz um pool, você pega, não é por teto, normalmente você pega por animal ou pelo tanque, dependendo. E os tubos, eles vêm direto da clínica do leite ou do laboratório que você escolher. Ele vem com conservante, você tem que misturar bem e tem que identificar as amostras. Normalmente, quando tem erro de você não misturou direito o conservante, você não identificou correto, ou você botou a etiqueta de maneira incorreta, eles descartam leite e não tem análise daquele produto. E aí você acaba gastando um dinheiro e não vai ter resultado. Então tem que ser feito com cuidado e com alguém que está com calma e querendo realmente avaliar esses dados. Próximo, por favor. Então, para aprofundar um pouquinho mais do que a professora Miliane já tinha falado, nós temos dois tipos principais de mastite: a mastite subclínica e a mastite clínica. A subclínica é aquela que não tem alteração no leite e nem sinais de inflamação. Ela vai ser identificado por testes específicos, esse do laboratório, e muitas vezes por CMT. Mas se você não tiver um olho muito bom, às vezes ela tá com pouca mastite e você identifica aquilo como negativo, como não tem. E é importantíssimo, quando você tem essa identificação dos testes laboratoriais e dos testes diários, fazer linha de ordenha, pelo processo que eu estava explicando de que você pode ter contaminação entre vacas. E a mastite clínica é aquela que a gente vai ver alteração no leite ou no úbere ou nos dois. Quando ela é grau 1 ou leve, você vai encontrar alterações apenas no leite. Então, vai ser aquele leite que vai ter grumo, vai ter uma cor estranha, um cheiro estranho, mudança, a consistência diferente.
vão ser alterações só no leite, mas que com o teste da caneca você consegue observar. Por isso que é o ideal você fazer todos os dias. Aquela grau 2 ou moderada é quando vai ter alterações tanto no leite quanto no ubre. Então, você vai encontrar o leite, quando fizer o teste da caneca, você vai encontrar grumos, pus, mudança de cor, muitas vezes odor, mas também vai encostar no ubre e vai sentir inflamação, vai sentir vermelhidão, ele pode estar endurecido. E o grau 3 é aquele que, além dos sintomas anteriores de alteração no leite ubre, ela já tem sintomas sistêmicos. Então, é um animal que está visivelmente doente. Ele vai estar com febre, ele vai perder apetite, ele vai estar desidratado e pode levar o animal à morte. Próximo. Aqui só para vocês visualizarem, porque é muito importante ter o controle de tudo isso dentro da sua propriedade. Qual animal está tendo mastite, qual não está, qual é o tratamento. Aqui é com base em uma cartilha da Embrapa. A Embrapa tem várias cartilhas, vários cursos que ajudam até o produtor e nós mesmos. E aqui é um exemplo de controle de ficha de mastite subclínica, porque o ideal é ter... O ideal é não ter ninguém, né? Mas como é difícil, o máximo aceitável é 20%. Então, assim, quem entrou para ciências agrárias e falou, graças a Deus eu não vou ver conta, é mentira, porque a gente super trabalha com conta. E esse é um cálculozinho básico utilizado para você saber quantas vacas do rebanho leiteiro, né, em ordenha, estão com mastite subclínica. E nessa ficha, você consegue observar que tem a identificação do animal e é por quarto. Então, a gente vê assim, esse animal está com pouco pelo teste do CMT, né? No teto anterior direito, está com muito no posterior direito. E assim você vai identificando cada animal e cada teto. Quando é PP, que tem um PP aqui, é quando perde o peito. Então, aquele animal começa a ser um animal de 3 tetos, de 2 tetos, e às vezes não é mais eficiente. Próximo, por favor. Não, volta mais um. E aqui é um modelo de ficha para mastite clínica, que quando você tiver mais de 2% de mastite clínica no seu rebanho leiteiro, tem que adotar programa de controle. E tem uma continha também, sempre vai ter uma continha. E assim você consegue avaliar qual é a vaca que está cometida de mastite, qual é o teto, qual foi o tratamento, qual é o tipo de tratamento utilizado, quando começou, quando terminou, quando está no leite, e assim, sucessivamente. Alguma observação? Próximo. Então, só para fixar, a mastite ela pode ocorrer por diferentes tipos de agente, de patógenos, né? Eles podem ser por bactérias, fungos e outros micro-organismos, como prototeca, por exemplo, que é uma alga. Isso desmistifica um pouco o que todo mundo sempre acha que mastite é bactéria, né? Podem ser outros micro-organismos. Próximo. Então, aqui é um estudo que é muito interessante, tem vários estudos parecidos com isso, é um mapeamento de mastite de propriedades no sul, mas tem outros estudos em outras partes do Brasil, que eles fizeram a diferenciação dos patógenos acometidos nessas vacas com mastite. E o que eles observaram? Que dessas 4.068 casos de vaca com mastite, 1.042 foram de bactérias gram-positivas. Dessas 1.042, desses casos com mastite, 389 foram dos que eles chamam de contagiosos, que é o Staphylococcus aureus e o Streptococcus agalactiae, que normalmente é onde tem mais problema de cura. 599 foram de gram-negativos. 186 foram de outros patógenos, como prototeca, tropelerella, levedura, e 1.852 não teve crescimento bacteriano em 48 horas. O que isso informa para a gente? Que 50% dos casos de mastite no rebanho não foram por bactéria. Isso é muito interessante da gente entender. Próximo, por favor. Por quê? Normalmente, isso está mudando, mas normalmente... Mais um. Isso. Como é feito o protocolo de mastite hoje em dia? É o que se chama no escuro.
você identifica que o animal está com mastite, você vai fazer uso do antimicrobiano intramamário de 3 a 4 dias, 1 ou 2 bisnagas por dia, às vezes auxiliado de um antibiótico intramuscular, ou talvez usa vacina, tem vacina já antimastite no mercado, mas também tem que ter um uso de protocolo. E tudo isso vai ser avaliado de acordo com o histórico da fazenda do animal, do custo que aquele produtor vai ter, ou do desgaste que aquele produtor vai ter de ter que separar esse animal, fazer a medicamentação, é assim que fala, medicamentação? Acho que não é assim não, mas enfim. E de acordo com a opinião também, tanto do produtor quanto do técnico, porque pode ser que você indique esse protocolo e o produtor não aceite, porque pode ficar muito caro, inviável, depende de quantos animais estão no rebanho, enfim. Próximo. Medicamentação, fiquei com isso na cabeça. Além de que isso gera, não tem como, dentro do laboratório de bacteriologia, onde a gente fala tanto de resistência bacteriana, não tem como falar de tudo isso e não falar sobre resistência bacteriana. Quando você está usando um antimicrobiano que, num lugar que ele não vai surtir efeito, porque 50% dos agentes não são bactérias, e 2, você está fazendo um protocolo no escuro, você está tendo um uso indiscriminado, você está fazendo pressão de seleção naquelas bactérias, aumentando resistência, então depois o seu controle vai ser cada vez mais difícil, gera muitos impactos econômicos e ambientais, não só pelo custo com os medicamentos e com o tratamento, mas como você precisa descartar leite, né? E como eu comecei falando, o leite é o produto, a matéria-prima, é o produto necessário. Se você vai ter que jogar fora esse leite, você está jogando dinheiro no lixo. E também os impactos ambientais. Lembrar que o antimicrobiano, ele vai ser excretado tanto por urina, quanto por fezes, quanto pelo leite. Por isso que tem descarte do leite. Mas e o descarte no ambiente? Como você está tendo controle? E aí gera todo aquele ciclo, né? One Health, ambiente, animal e humano, porque a gente acaba fazendo várias contaminações e aumentando cada vez mais a resistência bacteriana no ambiente de produção animal. E tem agora, hoje em dia, tem o PAN-BR Agro, que ele visou, né, ele foi construído exatamente para diminuir esse uso indiscriminado, diminuir problemas com os animais, aumentar a sanidade, enfim, para visar melhorias dentro da produção animal como um todo. Mas a professora Shana já tinha falado sobre isso numa outra palestra e não vou me aprofundar muito. Próximo. Para vocês terem uma ideia da importância do impacto econômico que tem dentro de uma propriedade, esse estudo ele avaliou diferentes níveis de CCS no rebanho, de 200 a 400, 400 a 500, 500 a 700 e acima de 700. E você consegue, eu destaquei tanto a receita quanto o lucro, porque você consegue observar que o lucro ele diminui de acordo com o aumento de CCS. Assim como a receita também está diminuindo, que é aquilo que você recebe, né? Da venda do produto, de animal, enfim, são as receitas dentro da sua propriedade. E ela vai diminuir. Isso daqui é por vaca por ano. Só que isso aí é uma vaca. Então você imagina um rebanho que tenha 50, imagina um rebanho de 100, imagina um rebanho de 150. Isso acaba sendo valores muito grandes e um prejuízo muito grande para o bolso do produtor. Então, por isso que é importantíssimo dar foco e ter um controle da mastite no rebanho. Pronto. Aqui eu trouxe para vocês visualizarem um demonstrativo de pagamento, como afeta ao produtor. Hoje em dia, o preço do leite ele é baseado tem que ver lá no CPEA, mas é em torno de 1,20 até 1,60. Isso vai só vou terminar aqui, aí eu leio a sua pergunta, tá, Alessandra? Medicação, amiga, é isso, desculpa. Não precisa ficar lendo o chat, não, Terrestre. Pode deixar que eu fico aqui mediando isso. Ah, tá bem. Isso aqui é um demonstrativo de pagamento para vocês verem como realmente vai afetar o bolso do produtor. Ele recebe hoje em dia, de acordo com o estado, isso é variável de estado para estado, mas é numa média de R$1, R$1,20 até R$1,60. O Rio de Janeiro recebe em torno de R$1,20 por litro de leite. Só que
a maioria das cooperativas e dos laticínios, elas trabalham com um sistema de bonificação em pena e punição. Então, isso significa o quê? Que, de acordo com mais pontos você tiver dentro daquela produção, mais centavos, mais um dinheirinho você ganha em cima. Então, tem um preço base, e aí você vai ter um adicional regional, você vai ter adicional de escala, vai ter porque às vezes você tem um leite de altíssima qualidade, mas você não está na rota. Ou você tem um leite de altíssima qualidade, mas você tem uma distância maior. Ou então você não tem escala, você não consegue dar de todo dia ou de 2 em 2 dias. A temperatura também é contabilizada desse leite, que no tanque ele tem que estar, terminar, né, a ordenha, depois vai ter que chegar a 4 graus. E o CCS, ele é uma maneira que... ele é uma maneira de punição. Então, você pode ser punido de acordo com o nível de CCS do seu tanque. Por isso que é muito importante esse controle. Próximo. E aqui, nesse trabalho, eu trouxe para vocês, para a gente criar um pensamento crítico. Esses trabalhos, eles avaliaram a recuperação do animal em diferentes agentes. Então, aqui a gente tem a Escherichia coli e tem a Klebsiella. Em azul, mostrando a recuperação dos animais tratados com ceftiofur intramamário. O ceftiofur é um beta-lactâmico, ele acaba sendo de amplo espectro. E em laranjinha foram os animais não tratados. Na Escherichia coli, por exemplo, a gente consegue visualizar que tanto os animais tratados com o antimicrobiano intramamário quanto os animais não tratados, eles tiveram uma recuperação muito grande, praticamente a mesma. Que não aconteceu a mesma coisa com a Klebsiella, que os animais não tratados que foi identificado o Klebsiella, eles quase não se curaram sozinhos, né? Isso dá pra gente pensar o quê? Qual é o pensamento crítico aqui? Que diferentes agentes a gente pode tomar diferentes medidas. Por exemplo, nessa E. coli aqui, não precisaria usar o antimicrobiano, certo? Poderia esperar mais ou menos umas 24 horas para ver a resposta imunológica do animal. Próximo. Aqui, eles já usaram outros agentes, como o Staphylococcus aureus e Streptococcus, que eles são os mais acometidos, assim, tem um alarde maior para eles. A Klebsiella, eles foram classificados como grupo 1. Então, tem uma baixa cura espontânea. E há necessidade do uso de tratamento com antimicrobiano. Agora, animais que não tiveram bactéria, né, não foi identificado bactéria, e, por exemplo, a E. coli, que tem uma alta cura espontânea, pode aguardar 2 a 3 dias e, como alternativa, talvez usar um anti-inflamatório. Então, isso a gente consegue diferenciar. Próximo. Por conta disso, agora com essa ideia, né, e com essa disseminação de conteúdo e de tecnologia, agora já é possível fazer esses testes na própria fazenda e conseguir ter a percepção de avaliar e identificar cada bactéria, né, trazendo mais independência para o produtor. Próximo. Daí eu trouxe, não é propaganda, tá, gente? Mas eu trouxe essas duas marcas, esses 2 lugares que fazem o teste, que On Farm, né, com o Smart Lab, e a Acumast. Eles funcionam basicamente da mesma maneira, tem como se fosse um mini laboratório, com uma mini estufa, e são usadas placas cromogênicas, que, de acordo com a cor, você consegue identificar o agente, e as análises, elas são feitas até 24 horas. Tem os prós e contras, acho que o Felipe, se quiser depois falar melhor sobre isso, ele pode falar em relação às preferências de campo dele, e ele é bem basiquinho, bem basiquinho no sentido de consegue ter identificação bem precisa do agente do patógeno, e também tem acessibilidade, né? Hoje em dia já trabalha com aplicativo, já consegue analisar e colocar tudo no celular, ter contato direto com a própria empresa, o diagnóstico acaba sendo rápido, né? Porque dentro da própria propriedade, com 24 horas, você já tem o resultado. Se você fosse mandar para um laboratório, ia demorar muito mais tempo. Então, é muito bom a gente estar aumentando a tecnologia e trazendo para dentro da fazenda. Próximo, por favor.
Aqui é só para exemplificar como são as placas cromogênicas. Elas são em triplaca. Essa parte inferior esquerda é onde tem um meio seletivo para gram-negativo. O inferior direito é do gram-positivo e o superior, a parte de cima, é para enterococos e streptococcus. Aqui, para vocês verem como funciona, a E. coli, por exemplo, ele é meio arroxeado. A Klebsiella ou Enterobacter, ele já é esse azul. E outras gram-negativas vai depender qual é o agente. Pode ser um proteus, que é meio cor de telha, essa serratia, que é um roxinho, e o proteus vulgaris, que é mais esverdeado. Próximo. No Streptococcus uberis, ele já é esse azul. Outros estreptococos já são azul mais claro. Tem o enterococcus, que é esse roxinho, e o lactococcus é o que eles chamam de lavanda. Próximo. Aqui para vocês visualizarem, foi até uma foto que o Felipe cedeu, da cultura feita na própria fazenda. Você, com crescimento, você consegue comparar a coloração e ter uma ideia de qual é o agente e aí direcionar melhor o tratamento. É efetivo, é rápido e é só treinar o pessoal e o olho que é prático, né? Acaba sendo prático. Próximo. O Staphylococcus aureus, ele já é rosinha. Só para, eu não sei se ficou claro, mas quando é dividido, por exemplo, eu não vou ter crescimento de Staphylococcus nas outras partes da triplaca, porque eles são seletivos, né? Então, assim, aqui é um rosinha, mas eu não posso confundir com algum outro, não, porque como ele tá sendo seletivo para gram positivo, e você sabe que ali só vai crescer gram positivo, então você já não tem risco de confundir com outro patógeno. E tem o Staphylococcus não aureus, que ele, por exemplo, aqui o hemolíticos, ele fica esse azul bem clarinho, quase um verdinho claro. Próximo. Então, com isso, a gente pode refletir o quê? Se realmente devemos tratar imediatamente, se devemos tratar com antimicrobiano ou não, se deve esperar, por quantos dias vai fazer esse tratamento. Acoplado com as placas cromogênicas, o ideal mesmo seria a gente conseguir fazer o antimicrobiano, né? E ver o que é sensível ou resistente, qual é o melhor antimicrobiano. Mas além de ser uma técnica mais complicada, também não tem essa diversidade de antimicrobiano intramamário para animal de produção como tem para animal de companhia. Então também não teria tanto efeito quanto hoje em dia a gente tem que fazer uma cultura e é legal de selecionar e fazer o antibiograma. Próximo. Então, para eu finalizar e passar para o Felipe, a gente pode pensar num protocolo muito rápido, em considerações muito rápidas. Se a vaca está com mastite leve ou moderada, a gente fez uma cultura, pode aplicar um anti-inflamatório, esperar o resultado e direcionar o tratamento. 95% desses animais elas vão se curar sozinha, 5% elas realmente vão precisar do antimicrobiano. Então aqui a gente já está economizando o custo, né, de medicamento. Se a vaca teve mais de 3 mastites no mesmo quarto ou prototeca, que é tipo aquela alga, tem que secar aquele quarto ou descartar as vacas, né? 10% são esses casos. E se ela for mastite grave, que é aquela nível grau 3, tem que dar hidratação oral, tem que usar antimicrobiano injetável, intramamário, anti-inflamatório. Uma parte desses animais, eles vão morrer, ou então o produtor vai optar por não fazer o tratamento, porque acaba sendo um tratamento mais custoso e mais trabalhoso. Então é isso, gente. Eu passo agora para o Felipe, eu agradeço, estou à disposição a qualquer dúvida. E eu acho que depois, quando terminar, Alessandra, a gente discute melhor as perguntas. Tá? Muito obrigada. Bom, então agora vamos para a minha parte. Não sei se estão ouvindo bem, se está dando interferência. Não, dá para ouvir. Deixa eu só desligar o meu, foi mal. Ótimo. Desculpa, então já como foi... Eu fui abrir para poder falar que estava te ouvindo e acabei esbarrando. Tranquilo. Como a professora já me apresentou, eu sou o Felipe do Benzuc. Nos momentos de folga, final de semana, a gente está fazendo ainda o que gosta, está dentro da propriedade. Meus pais têm uma propriedade pequena de produção de leite, de onde a maioria dessas fotos surgiram.
Então, eu ainda me considero um produtor de leite. Fiz a veterinária aí na Rural em 2014, entrei no doutorado, finalizando em 2019, e nesse meio tempo, a gente fez uma especialização em nutrição e estou finalizando em reprodução agora nesses últimos dias aí. E trabalho com consultoria em aproximadamente 25 propriedades aqui no norte do Rio Grande do Sul. Vamos para frente, professor? Já sobre mastite, eu acredito que sobrou pouca coisa. A professora Miliane e a Teresa já explanaram basicamente o que a gente trabalha na fazenda todos os dias. Só que trabalhar apenas o controle da mastite não é suficiente. E isso, quando a gente está trabalhando no dia a dia das propriedades, a gente consegue ver que o controle da mastite está interligado aos outros setores, e aqui eu me coloco em relação à nutrição e à reprodução. Os três têm que estar trabalhando junto. Assim como a saúde do útero interfere na reprodução, a reprodução também interfere, né, nas tomadas de decisões que a gente vai fazer para o controle da mastite, e a nutrição da mesma forma. Para frente. Como a professora Miliane, no começo, lá ponderou sobre a nutrição, a importância da nutrição, aqui tem um trabalho que mostrou, foi um trabalho feito principalmente para trabalhar em cima de reprodução, mas foi avaliado a incidência de doenças na medida que as vacas entram no pré-parto, ou seja, 21 dias antes do parto previsto, e avaliaram o score de condição corporal 21 dias antes e 21 dias após o parto. E colocaram, avaliando o score corporal, se ela perdeu, manteve ou ganhou peso nesse período. E a reprodução é interferida bastante, até mais do que a saúde dos animais. E a mastite, por coincidência, também teve alteração, ou seja, vacas que perderam peso tiveram incidência de 29,3% de mastite na lactação, contra as vacas que ganharam peso apenas 16,7%. Praticamente a metade das vacas tiveram mastite em relação às que perderam, mostrando que a nutrição nesse período é crucial para essas vacas. Próximo. Além disso, a nutrição é responsável por melhorar a imunidade desses animais. Animais mal nutridos, eles não conseguem ter uma boa imunidade. E outro trabalho feito, já bem antigo, feito em 97, mostra que as vacas que foram suplementadas com vitamina E, que é uma das vitaminas responsáveis por garantir a imunidade dos animais, vacas foram alimentadas com 100 unidades internacionais pré-parto e 100 após, tiveram nas primíparas 37% de mastite e as multíparas, com 3 ou mais lactações, 17% de mastite. Já as vacas que receberam 4.000 unidades no pré-parto e 2.000 unidades de vitamina E no pós-parto, em primíparas não teve mastite e vacas multíparas teve apenas 3,8% de incidência de mastite, mostrando que a vitamina E é um dos responsáveis por manter a imunidade e garante saúde de útero também. Né? Além da vitamina E, a gente tem selênio e o zinco, que são muito importantes para garantir a imunidade. Sem deixar de falar, nós temos que garantir, antes desses nutrientes, quantidade mínima de alimento. Então, nós temos que garantir ingestão de matéria seca mínima para esses animais, manter conforto, como já foi falado. O momento da secagem das vacas, ele é muito importante. Então, é um momento que a gente tem grande chance de curar muitos casos de mastite, principalmente subclínica. E cada grupo de animais tem que ter uma dieta balanceada. Vaca seca, uma dieta com menor necessidade energética, um pré-parto já preparando esse animal para entrar em lactação e um pós-parto para garantir as exigências para a produção de leite. Então tem que estar todos os elos de nutrição amarrados, porque a mastite é um dos problemas que a nutrição é muito responsável por melhorar ou piorar esse índice. Próximo.
Um trabalho bem recente aqui, de 83, então quase 40 anos, mostra também que a hipocalcemia, ou seja, uma dieta pré-parto bem feita ou mal feita, vai levar um animal à hipocalcemia. Um animal com hipocalcemia tem 8,1 vezes mais chance de ter mastite do que um animal que está normocalcêmico, mostrando também outro ponto que a nutrição é responsável. E para garantir a normocalcemia no pós-parto, os 21 dias pré-parto são cruciais para esse resultado. Próximo. Então, além da nutrição, a reprodução também interfere na tomada de decisões no controle da mastite. A mastite subclínica, da forma crônica, como foi apresentado, uma das formas de a gente eliminar esses animais que não respondem a tratamento e estão todo mês tendo casos de mastite é o descarte desses animais. Porém, a gente só consegue descartar animais se tem reposição, porque caso contrário eu vou descartando animais, chega um certo ponto que eu não tenho mais animais para fazer ordenha. E quem é responsável para fazer essa reposição de animais é a reprodução. Então nós temos que ter a reprodução bem feita para ter um número maior de animais em reposição. Quando eu fizer a inseminação, eu selecionar animais com uma genética superior, e aí isso vai possibilitar eu escolher quais os animais que eu vou descartar, qual o motivo, e uma das escolhas vai ser esses animais que são problema para mastite. E aí, ao passar do tempo, 2, 3 anos seguintes, eu vou ter um rebanho jovem, com animais principalmente primeira e segunda cria. Esses animais terão melhor fertilidade, então animais jovens têm mais fertilidade que animais velhos. Consequentemente, terei menos mastite e um maior mérito genético, desde que a seleção dos touros que eu estarei utilizando na propriedade tenha um ganho genético na propriedade. Próximo. Esse foi um trabalho numa propriedade aqui pequena que a gente estava fazendo, onde os casos de mastite predominantes eram Staphylococcus aureus. E foram feitas análises ali, não teve uma rotina fixa de coleta de amostra para CCS, mas quando fazia análise, mais da metade dos animais permaneciam com CCS acima de 200 mil, que é considerado animal com mastite. Até que chegou em janeiro de 2016, que foi decidido descartar animais crônicos por áureos, porque tinha animal para repor. E à medida que foram descartados esses animais, a gente chegou em um valor praticamente aceitável para casos de mastite, para a prevalência de mastite, que é abaixo de 25%. O ideal é abaixo de 20%, mas numa propriedade que passou a vida toda com uma prevalência alta de mastite, 25% era um recorde que a gente estava batendo nessa propriedade. Isso só foi permitido depois da gente ter trabalhado 2 anos a reprodução, ter fêmeas para entrar em lactação, e possibilitou mandar animais embora. Próximo. E a forma só é possível quando a gente trabalha a reprodução. Aqui é um exemplo de 2 casos de bons índices de reprodução e uma reprodução ruim, ou na média nacional, vamos dizer assim. A taxa de prenhez a cada 21 dias, na média brasileira, está em torno de 10%. Alguns rebanhos mestiços conseguem um resultado melhor devido à baixa produção de leite, mas animais produtivos, principalmente aqui na região, se não trabalhar direito a reprodução, esse é o número exato. A perda de prenhez gira em torno de 22%, diversos fatores vão afetar aqui. A maioria dos animais parem com 26 meses a primeiro parto ou até mais. E quando a gente não usa semi-sexado, normalmente a quantidade de fêmeas nascidas no rebanho é 48%. E nós temos um descarte médio, devido a todas as doenças, em torno de 20%. Casco entra nessa situação, mastite entra bastante, problemas reprodutivos, enfim, todas as doenças que eu vou descartar os animais estão nesses 20%. A mortalidade de vacas em rebanhos pequenos gira em torno de 10%. E os outros índices aqui eu não
não vou nem comentar, porque eu mesmo uma baixa, uma alta reprodução não vai afetar tanto desde que eu mantenha esses números. Em uma propriedade de 40 vacas, 39 vacas em lactação, se eu aumentar essa taxa de prenhez, não precisa aumentar muito, desde que eu faça uma rotina bem feita em cima da reprodução, eu vou ter 63% a mais de prenhez, de 10 para 16. Não altera a perda de prenhez, apenas eu vou emprenhar mais elas, a perda vai continuar tendo. Eu trabalhar a recria, esses animais parir mais jovens, utilizar semi-sexado, principalmente novilhas e primíparas, para ter mais fêmeas nascendo todo ano. Eu tenho a possibilidade, sem crescer o rebanho, de sair de 20% de descarte para 35%. Mais as 10 mortes, eu estou falando que eu vou repor 45% do meu rebanho todo ano. Ou seja, 45% serão primíparas e 55% das vacas serão de segunda cria ou 3 crias para frente. Mas uma média vai ser de 2,1, 2,2 lactações do rebanho. Isso mostra que de 8 vacas que saem normalmente devido a vários problemas, casco e reprodutivos, eu consigo incrementar aqui mais 7 vacas, apenas para escolher quais animais eu quero mandar embora. E quando eu tenho uma mastite crônica, esses 7 animais serão as vacas, as 7 vacas serão vacas com mastite crônica, que serão mandadas embora. Representa 77% a mais de descarte. Próximo. Além disso, o contrário também acontece. Em vez de eu ter a reprodução afetando minhas escolhas no controle da mastite, o trabalho feito pelo Zequinha, o professor Vasconcelos, de São Paulo, ele fez um estudo que mostrou que vacas com mastite, elas levaram maior tempo do parto até realizar a primeira inseminação. As vacas que foram inseminadas, a concepção desses animais foi menor, ou seja, por inseminação eu tive menos prenhez. Com isso, leva mais tempo para emprenhar esses animais, então o período de serviço é maior. Além de dificultar emprenhar esses animais, eu tenho uma perda embrionária maior. No caso anterior ali do exemplo que eu estava mostrando, eu deixei a mesma perda embrionária, mas a gente sabe que animais com mastite têm uma perda embrionária maior. E isso dificulta o número diminui o número de partos. Diminuindo o número de partos com intervalo entre cada parto maior, eu vou ter uma menor produção. Menos parto acontecendo num determinado momento, são menos fêmeas para reposição. E afeta muito na escolha quando a gente está falando principalmente de Staphylococcus aureus com mastite crônica. Então, os dois lados são afetados. Próximo. Esse é um exemplo aqui das propriedades aqui que a gente tem um controle há mais tempo, onde um exemplo de uma propriedade no ano de 2019 que foi feito o controle leiteiro, propriedade de 40 vacas, se a gente assumir que 50% dessas vacas têm CCS acima de 200 mil, como é o exemplo anterior que eu mostrei de uma propriedade que só teve resultados positivos quando descartou animais, essa propriedade girava em torno de 50% de mastite subclínica. E no controle leiteiro, quando a gente estratificou por CCS a produção diária por vaca, vacas sadias tiveram 35 litros de média ano, né, por dia, 35 litros as vacas de 0 a 200 de CCS. As vacas acima de 200 de CCS, que já é considerado vacas doentes, vacas que estão com mastite subclínica, a gente tem 30 litros de média na produção, mostrando o quanto que a gente perde de dinheiro apenas por ter vacas com mastite no rebanho. Se nós assumir que 50% das vacas estão com mastite, nós estamos falando hoje de uma perda de faturamento para a propriedade em torno de 21, 22 mil reais líquido, que deixa de entrar na propriedade, representa geralmente nas pequenas propriedades 3 a 4 meses de trabalho. Então é muito dinheiro que é perdido apenas em cima de produção de leite, vacas com mastite. Próximo. A mastite, na verdade, nas propriedades, ela só é vista nesse ponto aqui.
no tratamento. Então, toda propriedade que a gente tenta trabalhar mastite, vocês perguntam qual é o antibiótico a ser utilizado. Assim como a professora lá mostrou a quantidade de antibióticos que as propriedades têm, basicamente para uso de mastite. E seria esse ponto vermelho. Qual o protocolo de tratamento? Essa pergunta aqui, quem souber responder ela diretamente, sem analisar outros pontos, não precisa mais trabalhar, que está feito na vida. Mas a gente tem que começar a fazer uma análise animal por animal, rebanho por rebanho, e cada propriedade vai ter um protocolo baseado no seu patógeno. Então, a gente tem o patógeno causador, ele hoje é muito facilmente identificado pela cultura na fazenda, então é uma revolução que nós estamos tendo faz 2 ou 3 anos para cá, ajuda muito. Então, no momento que nós vimos uma vaca com mastite, a gente coleta uma amostra e em 16 horas a gente já tem a identificação de qual a bactéria que está causando mastite. A gente não faz nada nesse momento e a gente vai avaliar, não faz nada de antibiótico, mas a gente vai avaliar esse animal. Qual o número de lactações que ele tem? A gente sabe que o sucesso de tratamento responde muito bem em animais de primeira e segunda lactação. 3 lactações ou mais, a probabilidade de cura desses animais é baixa. Então, a gente vai começar a selecionar quais os animais que vão receber um protocolo de tratamento de antibiótico terapia. Estágio de lactação. Na secagem, eu tenho um bom sucesso de tratamento, assim como nas primíparas, logo após o parto, nos primeiros 90 dias de lactação, os animais que estão até infectados por áureos, a gente tem uma chance de cura alta. Número de casos de mastite. Animais que já tiveram pelo menos mais um caso de mastite na lactação, dificilmente vai ter uma cura tão boa quanto os primeiros casos que tem na lactação. E quantos são os quartos afetados com mastite clínica naquele momento? Se for 1 ou 2 casos, quartos, o sucesso de tratamento é maior do que animais que estão com 3 ou 4 quartos com mastite naquele momento. Então, depois de eu responder todas essas questões, ou avaliar essas questões, sabendo qual o patógeno, que eu já vou explicar um pouquinho mais ele à frente, a gente vai definir qual o protocolo, se a gente vai utilizar. Muitas vezes a gente só segrega esses animais e ele é um animal para descarte quando eu tenho reposição. Então, esse é o caminho que a gente vai fazer para esses animais. Próximo. Falando em patógenos, então é um ponto hoje que facilitou muito com a entrada das placas cromogênicas. A gente vai ter o grupo ou a bactéria e o seu protocolo definido se aquele animal for classificado como um animal que vai receber um tratamento antimicrobiano. O Streptococcus agalactiae é o principal hoje ainda no Brasil. Tem países que já erradicou ele. Um exemplo, Estados Unidos, Europa também tem vários países que erradicaram o agalacte. Nós precisamos também tomar essa decisão. E quando a gente encontra na propriedade e ele está causando mastite clínica, uma simples antibiótico terapia intramamária por 3 dias, ele é bem efetivo. Hoje temos produtos de qualidade superior e inferior, mas um bom produto, com 3 dias, consegue fazer uma cura em torno de 90% desses animais. Durante esse tratamento, eu vou segregar esses animais, fazer a ordenha por último, porque o Streptococcus agalactiae tem uma chance de contaminar outros animais e muito grande. E esses 10% dos animais que não são curados, eles continuam liberando, contaminando a teteira e da teteira indo para outros animais. O aureus, Staphylococcus aureus é uma bactéria muito difícil de controle. Após eu erradicar o agalacte, provavelmente o aureus é o principal agente aqui no Brasil. Quando tem casos clínicos, as primíparas, a gente faz um antibiótico intramamário de terapia estendida durante 8 dias. Só apenas primíparas. Multíparas a gente não trata porque a chance de cura é abaixo de 10% e aí é inviável economicamente para as propriedades. Mesmo nas primíparas, a cura gira em torno de 35%, não mais que isso. Mas, como um animal jovem, ainda merece uma oportunidade de tratamento.
Os outros streptococcus e o lactococcus, que agora é um micro-organismo que está, vamos pensar, emergente, ele está sendo falado agora há pouco nos trabalhos, são o grupo de micro-organismos que recebem ainda antibiótico intramamário. 5 a 8 dias tem uma chance de cura alta, acima de 50%, e apenas a gente usa medicamento injetável quando é grau 3, mastite grave. Mas antibiótico injetável para esses casos a gente não utiliza, nem Streptococcus agalacti, nem aureus e nem os outros Streptococcus, apenas antimicrobiano intramamário e a terapia de suporte, daí vai cálcio, glicose 50%, solução hipertônica, para tentar manter a homeostase do animal, mas apenas antibiótico intramamário. Próximo. Quando a gente entra daí nos gram-negativos, aqui tem também Staphylococcus aureus e cultura negativa, mas os gram-negativos, E. coli e outros gram, Pseudomonas, Serratia, Enterobacter, a gente não utiliza nesse ponto antimicrobiano intramamário. A resposta, porque a resposta do animal é tão forte que geralmente para E. coli a cura é mais de 90% cura espontânea, feito pelo animal. Os outros gram-negativos, nós não vamos ter sucesso de tratamento. A cura vai ser próximo a 10%, 15%, parecido com o Staphylococcus aureus. Então, E. coli não precisa tratamento e os outros gram não respondem bem a tratamento, com exceção a Klebsiella. Gram negativo, mastite clínica grau 3, caso grave, a gente faz antibiótico terapia sistêmica com Ceftiofur intramuscular. Não para cura da mastite, mas para evitar uma septicemia. Então, hoje eu vejo muita propriedade utilizar Ceftiofur para tratamento de mastite, pensando que vai curar a vaca, e o Ceftiofur não pega em nenhum teste de antimicrobiano feito pelos laticínios. Então, ele está faceiro que está utilizando antibiótico e não pega teste, mas, na verdade, se ele não utilizasse, ele está economizando o valor do produto. Então, o Ceftiofur apenas para gram negativo, intramuscular, e terapia de suporte. Nesse ponto é muito importante para as mastites ambientais clínicas, feito por gram negativo. A terapia de suporte, todas elas vai ser com cálcio, glicose e uma solução hipertônica. Muito se utiliza a solução oral, chamada Drench, ele funciona muito bem, com aporte de propileno glicol, um precursor de glicose, ajuda muito e facilita o processo, e você não precisa fazer entrar com agulhas, fazer esse estresse para os animais. A solução oral funciona muito bem. Klebsiella segue no mesmo gram negativos, apenas diferencia que a gente pode estar utilizando antibiótico intramamário 3 a 5 dias e a cura até relativamente alta, de 60% a 70%. O problema é que a Klebsiella ela é parecida com aureus, ela é ambiental, mas ela se torna crônica como aureus, e a chance dela dar um caso grave também é alta. Então, a Klebsiella é um das bactérias difíceis de controlar quando a gente tem surtos. Staphylococcus aureus é facilmente controlado, não tem muito trabalho. 3 dias de antibiótico intramamário, a gente tem sucesso, mais de 80% de cura, então é tranquilo. E culturas negativas, já a Teresa apresentou antes, a gente tem muita cultura negativa nos testes. O produtor, quando manda 1 ou 2 amostras para a gente fazer análise, a maioria das vezes é cultura negativa. Ou seja, ele demorou muito tempo para fazer uma coleta desse leite, na maioria das vezes, e quando ele fez a cultura a gente coletou esse leite para a gente fazer cultura, o animal, a imunidade do animal já curou essa mastite. Então, mais de 50% dos casos, o próprio animal faz a cura da mastite pelo sistema imune. A gente não precisa antimicrobiano. E continua não utilizando antimicrobiano. O que apenas tem no leite um aumento de células somáticas, que é a defesa do animal. Então, é bem tranquilo, não se usa nada, se mantém,
Em casos graves, utiliza um anti-inflamatório. Dois anti-inflamatórios que a gente usa bastante é a flunixina, Maxican, que é o meloxicam, a base dele, e responde muito bem os animais frente a esses anti-inflamatórios. E poucos dias, uma semana, 2, esses animais já estão dentro da linha de ordenha novamente. Próximo. Quando se fala em controle de mastite, nós temos 10 pontos de controle da mastite, o último lá está escondido, que é revisar as metas nossas, mas em 14 propriedades que eu fiz um trabalho aqui, em 2015 a 2019, a gente começou que nenhuma propriedade tinha meta para resolver controle da mastite. E como esses produtores não tinham metas para resolver controle da mastite, nenhum dos 10 pontos para o controle da mastite foi eficaz. Pensando nos melhores pontos, apenas a questão de ordenha foi um pouco melhor, mas em torno de 58%, 55% na questão de equipamentos e manejo da ordenha, mostrando que nós sabemos que tem um problema de mastite, mas nenhum produtor toma atitude para resolver a mastite no seu rebanho. Próximo. E, como eu já tinha adiantado antes, as duas bactérias importantes, ou as primeiras que nós temos que tomar atitude no Brasil, é Streptococcus agalacti e Staphylococcus aureus. O agalacti pela possibilidade de eu erradicar da propriedade. Eu tive, de 14 propriedades analisadas, 3 propriedades apresentavam agalacti. Ele não é tão prevalente nos casos, apenas 4,5% dos isolados foram agalacti, mas ele estando presente na propriedade é um grande problema que pode acontecer no momento de um surto devido ao alto contágio que ele tem, mas ele tem a possibilidade de ser erradicado e faz controle durante a lactação. Mais de 90% dos animais são curados nesse intervalo. Então, o primeiro ponto que a gente tem que tomar é erradicar a agalacti. E aí sobra o Staphylococcus aureus, que hoje 100% das propriedades têm esse agente na propriedade, e ele está presente em grande percentual das mastites por Staphylococcus aureus, e eu não tenho cura por antimicrobiano. Apenas eu segrego esses animais e faço descarte. E para eu fazer esse descarte, eu preciso ter animais de reposição. Então, o foco para Staphylococcus aureus é muito difícil. E quando eu resolver fazer um trabalho, tem que ser bem feito, porque a dificuldade que a gente tem para eliminar ele é muito grande. E os outros estreptococcus e outros agentes gram-negativos, não é difícil o controle, apenas a gente vai ter que ter um controle no ambiente. Então, chega um certo ponto que se eu erradiquei a agalacti e controlei Staphylococcus aureus, os outros agentes, já com esse manejo que eu fiz para esses dois micro-organismos, basicamente eu já fiz o controle para os outros. Apenas eu vou dar um foco maior na questão do ambiente, onde esses animais estão ficando. Mas o restante do manejo é o mesmo adotado para Staphylococcus aureus e agalacti, facilitando todo o processo. Próximo. Então, as estratégias para o controle de mastite. Genérico, na verdade, que o que a professora Miliane e a Terres mostraram seria especialmente para o controle da mastite, falando da mastite isolada. Quando a gente fala numa propriedade, na prática, a gente usa esses conceitos, todos eles, e agrupa com reprodução, a produção, recria, sanidade, junta com todos esses fatores, e aí a gente tem um controle efetivo. E quando a gente decide trabalhar com controle de mastite, a gente vai tomar primeiro os pontos, erradicar a agalacti, controlar Staphylococcus aureus, e aí, em terceiro ponto, controlar os ambientais. Próximo. E hoje o que a gente vê nas propriedades é um grupo são diversos setores que a gente tem que estar trabalhando. Propriedades pequenas, tem apenas um técnico responsável por gerir a propriedade e tomar as decisões junto com o proprietário. E muitas propriedades a gente vê que tem um veterinário fazendo a clínica, um nutricionista, às vezes linkado a uma empresa de nutrição, às vezes autônomo, tem um técnico que vai para fazer as vendas,
Hoje, muito técnico veterinário, agrônomo, está fazendo apenas vendas, então trabalha para um laboratório, para alguma empresa e vai fornecer os medicamentos. Tem o veterinário da reprodução, como eles chamam, apenas trabalha animais na reprodução, pré-invasia e uma vez por mês. E tem o técnico do laticínio, que ele é responsável por ver se esse leite está de acordo com do que a empresa precisa e faz o trabalho dele. E muitas vezes esses técnicos eles não conversam entre eles, ou quando são pessoas diferentes que estão fazendo todo esse serviço. E como a gente viu, um setor influencia totalmente no outro. Então, quando a gente está numa propriedade pequena, é muito difícil você conseguir uma agenda com todos os técnicos para você discutir a propriedade em si. Portanto, é muito interessante cada técnico que for trabalhar numa propriedade, quando ela for pequena, tem que saber um pouco da clínica, não para atuar muitas vezes, mas saber se é viável ou não para tomar as decisões, mas tem que ter uma noção de nutrição, reprodução, saber a questão financeira dessa propriedade, como é que esse produtor tem dinheiro para investir, não tem. Tem que saber trabalhar com as pessoas, porque se nós não conseguir motivar elas para fazer um trabalho, a nossa teoria fica apenas para nós. Nós não conseguimos passar para o produtor e não conseguimos convencer ele que aquela atividade é importante para fazer na propriedade. E nós temos que unir isso aí com uma boa recria desses animais. Esses animais têm que crescer saudáveis, porque o animal que nasceu começa com diarreia, começa com pneumonia, logo mais pega tristeza e vem remando. Muitas vezes a nutrição nunca é a melhor, porque o produtor vê a recria não como investimento, mas como um custo. O animal come e não dá leite. E vai vindo. Quando esse animal parir, é o primeiro animal que vai ter qualquer problema na produção, na reprodução, na saúde. É um animal que não vai para frente. Então, todo o rebanho, quando vai começar a parir de um rebanho, a recria foi ruim, nós podemos saber que a produção vai ser ruim também. E aí, a saúde do Uber, hoje, muitas vezes, está apenas na mão do clínico. Deu mastite, vai lá o veterinário que faz clínica e faz o medicamento. Deu outro caso clínico, vai lá o veterinário faz o caso clínico. Mas ele não consegue buscar o que está acontecendo no seu redor. Então, é muito importante a gente saber que são vários elos de uma corrente, que está tudo interligado, e nós precisamos trabalhar ponto a ponto e unidos com o proprietário para tomar as decisões. Aí sim a gente tem um bom resultado, não apenas no controle de mastite, mas a propriedade em toda ela vai bem. Então o produtor vai ficar feliz com os resultados, vai ficar satisfeito, assim como os técnicos que vão estar trabalhando nessa propriedade. A minha parte seria isso. Da Alessandra, animais que estão em sistema extensivo ou intensivo são mais suscetíveis a mastite? Qual tipo de mastite ataca mais animais de cada sistema? Então, quando a gente fala de sistema de produção leiteiro, a gente não fala em sistema extensivo, a gente fala de sistema intensivo ou semi-intensivo. Então, quando você deixa o seu animal ter acesso ao pasto, mas todo dia ele está ali na ordenha, tem um controle maior, você está num sistema semi-intensivo. E o intensivo pode ser um freestyle, um tastal, um compost barn. Teoricamente, né, o sistema intensivo ele vai ser menos suscetível porque você vai ter um controle maior. Mas isso vai depender de você ter um manejo correto da cama, dar um bem-estar para o animal, não ter fator de estresse térmico e todos os pontos que foram citados você permitir que o seu animal muito lama, ou então que o caminho que ele faça do pasto que ele vai ser solto até a ordenha ser muito longo, gerar um estresse térmico de caminhada, pode gerar alguma injúria, então vai diminuir o sistema imunológico, ou então ele vai estar em contato diretamente com os agentes. Aí, nessa comparação, a gente pode dizer que o sistema semi-intensivo acaba sendo mais suscetível à mastite. Tá? Também, mas
Muito provavelmente ele vai mal também no compost barn, no freestyle. E nessa semana aqui teve muita chuva, molhou muito a cama de compost barn. Essa semana aqui, a única coisa que o meu telefone recebia era o que fazer com as vacas com mastite clínica, que fazia mais de ano que não sabiam nem como é que tratar. Ou seja, se nós não conseguirmos um bom manejo a pasto, eu não vou ter um bom manejo no compost barn, não vou ter um bom manejo no freestyle. E isso é muito, muito fácil de ver. Essas propriedades que eram ruins a pasto e prometeram, quando os técnicos prometeram que a hora que fechasse os animais em algum dos sistemas, ia resolver os problemas. Hoje eu tenho uma propriedade que ela estava melhor a pasto que fechada. Se possível, se tivesse como voltar atrás, eu não falaria para ele confinar jamais os animais, porque ele tem um custo elevado, ele não sabe trabalhar com esse sistema intensivo, ele tem que ser um sistema mais do lado do. Então, assim, produtor bom trabalha bem em qualquer sistema, produtor ruim vai trabalhar mal em qualquer sistema. Esse foi um comentário que eu fiz logo no início, porque botar na conta do sistema é complicado, porque é exatamente isso que o Felipe está colocando. Muitas vezes, chega o assessor técnico na propriedade e ele quer dar uma fórmula mágica para o produtor. E ele, muitas vezes, faz o produtor se meter numa situação, até financeiramente falando, muito complicada para ele. Porque ele faz um investimento muito além daquilo que ele tem possibilidade de fazer e ele não pensa naquilo que realmente poderia funcionar para aquela propriedade. Nós trabalhamos muito tempo ali em Rio Claro, né, Felipe? E eram propriedades muito pequenas, e nós não podíamos chegar para aqueles produtores e fazer esse tipo de abordagem. A gente tinha que ter um trabalho com eles muito de conscientização, muito de como vai fazer com que aquele sistema que era possível para ele funcionasse. Então, acho que juntar um pouco do que a Terese falou, sim, se a pasto existe o risco maior de alguns fatores, mas no intensivo existe um risco maior de outros fatores. E nunca vai ser fácil. Eu acho que não, eu poderia, assim, não tem uma resposta, uma resposta única. São sistemas que precisam, cada um deles, de um cuidado. E eu estou muito feliz, gente. Eu acabei, olha, esse sotaque gaúcho no meu ouvido rodando aí, ó. Né? Brasil! Mas isso também de produção é interessante a gente comentar que eles sempre surge alguma coisa da moda, né? Então entrou como se o compost barn fosse a resolução de tudo e aí muita gente quer mudar, mas antigamente já não, mas aí você já está vendo alguns percalços disso daí, então realmente eu gosto de falar assim, não é receita de bolo, mas eu falo isso para tudo. Mas entra nisso também, porque não é porque o seu deu certo com o seu vizinho que vai dar certo para você. Você tem que avaliar como você vai poder manejar, como você vai poder manejar, se você vai ter mão de obra para aquilo, se você vai ter custo, como gastar